Olá, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender uma coisa fascinante. Como um sistema jurídico muito antigo, sem nenhuma da nossa tecnologia de hoje, fazia para buscar a verdade. E para isso, vamos mergulhar nas ideias de Maimônides, o Rambam, um dos maiores pensadores da Idade Média, e desvendar a estrutura super sofisticada do testemunho no direito judaico. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que um sistema pensado séculos atrás, sem perícia, sem DNA, sem nada disso, conseguia buscar justiça? A resposta é surpreendente. Ela está num conjunto de regras, assim, incrivelmente detalhado, muito lógico e focado numa coisa que não muda, a natureza humana. E o ponto de partida é esse aqui. Tudo nasce desse versículo do Deuteronômio. Ele é a pedra fundamental de todo o sistema. Ele estabelece um princípio que não tem exceção. A palavra de uma pessoa sozinha nunca é o bastante para provar um fato. E a partir dessa regra, que parece simples, se constrói toda uma estrutura jurídica. Bom, e o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a regra principal, 2 testemunhas. Depois vamos ver as exceções, que são bem inteligentes. Aí a gente entra na psicologia da coisa, na intenção de testemunhar. E então passamos para o mundo dos documentos, das provas escritas, e para fechar um princípio de imparcialidade que, olha, é super atual. Vamos lá? A base de tudo, então, é a pluralidade. A lei já parte do princípio de que a verdade é um negócio sério demais para depender de uma única perspectiva. Por isso essa exigência, que é inflexível mesmo, de ter no mínimo 2 testemunhas para validar qualquer depoimento. Isso vale tanto para uma briga por dinheiro quanto para um crime capital. E aqui tem um detalhe genial de como a lei enxerga esse grupo de testemunhas. Não faz diferença se são 2, 3 ou 100 pessoas. Para o sistema, elas são um bloco só, indivisível. Pensa numa corrente. Ou todos os elos são fortes, ou a corrente inteira arrebenta. É a mesma lógica. E é aqui que a coisa fica interessante. Essa ideia de bloco único leva a uma consequência bem radical. Imagina só. O que acontece se, no meio de um grupo de 10 testemunhas perfeitas, uma delas for considerada, digamos, inapta? Talvez por ser parente de alguém, no caso, do réu ou do acusador. O que acontece? A resposta é essa. O depoimento inteiro vai pro lixo. É uma regra de tudo ou nada. A desqualificação de uma única pessoa contamina e invalida o testemunho do grupo inteiro. A integridade daquele bloco foi quebrada. E o tribunal simplesmente não pode mais aceitar aquela prova. Mas, ao mesmo tempo, o sistema não era ingênuo. Ele era pragmático. E reconhecia que essa regra super rígida de 2 testemunhas podia não funcionar sempre. Por isso, foram criadas algumas exceções, mas olha, muito específicas e bem definidas. Então, quando é que a palavra de uma pessoa só bastava? Nessas situações aqui, bem pontuais, a palavra de uma pessoa só tinha peso. Por exemplo, era o suficiente para forçar um réu a fazer um juramento, ou para impedir um ritual que era bem humilhante de prova de adultério. E, no caso mais conhecido, para permitir que uma mulher, que se acreditava ser viúva, pudesse se casar de novo. Em cada um desses cenários, a lei entendia que a necessidade prática ou a chance de evitar um mal maior justificava abrir uma sessão. Agora, essa parte é uma das mais fascinantes do sistema todo, porque a lei não está preocupada só com o que foi visto, mas com a intenção de quem viu. O estado mental da pessoa na hora do evento, isso tem relevância jurídica. O tribunal faz uma distinção que é crucial. Uma pessoa que só estava passando pelo local do crime é uma coisa. Outra, bem diferente, é aquela que se posicionou ali com o propósito claro, deliberado, de observar tudo para poder testemunhar depois. O tribunal literalmente perguntava para as pessoas: você estava lá para ser testemunha ou só de curioso? E só quem tinha a intenção de testemunhar é que formava aquele bloco legal. E isso muda tudo. E é isso que resolve aquele nosso problema lá de trás. Lembra do parente desqualificado na cena do crime? Se a intenção dele era só de um espectador, um curioso, a presença dele não anula o depoimento das outras testemunhas válidas, que estavam lá com o propósito de servir como prova. Aquela regra do tudo ou nada só se aplica ao grupo que se apresenta formalmente com a intenção de depor. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora. Sair do testemunho falado e entrar na prova escrita. Num mundo sem reconhecimento facial, sem biometria, sem nada disso, como se garantia que um documento era autêntico? A resposta está num processo super rigoroso de verificação de assinaturas. Um tribunal de 3 juízes tinha basicamente 5 métodos na manga. O mais direto era se os próprios juízes reconhecessem a letra ou se a pessoa assinasse ali na frente deles. Mas eles também podiam chamar as testemunhas do documento para confirmar ou até chamar outras pessoas para atestar que aquela assinatura era verdadeira. E por fim, um método que é quase forense: comparar a assinatura com outras de documentos que já tinham sido validados.
E aprofundando um pouco mais nesse método de comparação, o sistema era bem criterioso, sabe? Não era qualquer pedaço de papel assinado que podia ser usado como referência, não. Para servir de base, um documento precisava ter sua autenticidade muito bem estabelecida. Por exemplo, escrituras de terras com posse tranquila por anos, contratos de casamento que estavam em vigor, ou o que era considerado o padrão ouro, um documento que já tinha sido questionado antes e validado por um outro tribunal. Isso mostra um princípio de confiança mútua, que é fundamental para qualquer sistema de justiça funcionar. Se um tribunal já fez o trabalho de verificar um documento, o outro tribunal parte do princípio de que o trabalho foi bem feito e não precisa refazer a investigação toda. Essa presunção de competência não só deixa os processos mais ágeis, mas também mostra que existia uma integração, uma confiança dentro da própria estrutura da lei. Bom, e com isso a gente chega no nosso último grande princípio, que é simplesmente a base da ideia de um julgamento justo, a separação de papéis. A regra é bem simples e direta. Se uma pessoa serve como testemunha num caso, ela está automaticamente proibida de atuar como juíza nesse mesmo caso. Não dá para ser a fonte da prova e, ao mesmo tempo, a pessoa que avalia essa mesma prova. Então, o ponto central é este. Essa separação de funções existe para garantir imparcialidade. Todo depoimento precisa poder ser questionado, desafiado. Agora, se a testemunha também é juíza, como é que ela poderia, de forma objetiva, duvidar ou até desqualificar o próprio testemunho? O sistema impede esse conflito de interesses para proteger a integridade do julgamento. E a gente termina com essa reflexão. Quando paramos para olhar essas regras tão detalhadas sobre a intenção de uma testemunha, a validação super rigorosa de provas, a separação estrita de funções, vemos ecos de preocupações muito atuais. Então fica a pergunta: o quanto dessa busca ancestral por um processo justo e pela verdade ainda ressoa e, quem sabe, até informa os nossos próprios sistemas de justiça hoje em dia?